Uma garota pobre, tomada pela frustração com seu ex, beija um estranho sem imaginar que ele é um milionário. O que ele fez em seguida vai te deixar de queixo caído. Lucy Cooper já começava o dia com o pé esquerdo. Primeiro, seu café da manhã foi arruinado por um pombo enlouquecido. Depois, seu chefe excêntrico a obrigou a reescrever um artigo inteiro só porque as vírgulas estavam erradas. Na verdade, era só uma mancha no óculos dele. Mas nada, nada mesmo, se comparava ao choque de ver seu ex-namorado ali, naquela joalheria chiquérrima, comprando uma aliança de noivado. Ah, não! Murmurou, tentando se esconder atrás de um expositor de colares. Mas já era tarde demais. Ryan Carter, o mesmo cara que terminou com ela há 3 meses, dizendo que relacionamentos são uma armadilha do sistema capitalista, estava ali, segurando a mão de uma mulher absurdamente linda, deslizando um anel caríssimo no dedo dela. "Gostou desse, meu amor?" Ele perguntou com uma voz doce que Lucy nunca tinha ouvido antes. O estômago dela revirou. A mulher soltou uma risadinha açucarada, exibindo um diamante do tamanho de um satélite. "É lindo, querido. Mal posso esperar para ser a futura senhora Carter." Lucy quase tropeçou para trás. Estava oficialmente em modo colapso. E, para piorar, Ryan a viu por alguns segundos. Lucy sentiu como se sua alma tivesse saído do corpo. Queria que o chão a engolisse. Ryan olhou para ela com aquele sorriso convencido que gritava: "Eu já superei você, Lucy. Primeiro..." Ela forçou um sorriso, virou-se lentamente e encarou o olhar surpreso dele. "Ryan!" exclamou, fingindo entusiasmo. "Uau, que surpresa inesperada e nada desconfortável. Você ainda mora aqui?" Ele ergueu uma sobrancelha, como se ela fosse uma relíquia do passado que já deveria ter desaparecido. "E você ainda respira?" retrucou Lucy, cruzando os braços. Samantha, a mulher linda, soltou uma risadinha falsa e agarrou o braço de Ryan com posse. "Uau, Lucy! Você está exatamente a mesma!" disse com uma doçura exagerada. "Parece que o tempo não passou, né?" Lucy sentiu o sangue ferver de raiva. "E você parece mais artificial. O que aconteceu? Seu filtro do Instagram vazou para a vida real?" Samantha cerrou a mandíbula. Ryan pigarreou, tentando acabar com o duelo passivo-agressivo. "Então, você está namorando alguém?" Lucy congelou. "Desculpa?" Ele realmente queria saber se ela estava solteira. Tentava confirmar sua vitória, como se ela ainda estivesse chorando no quarto, comendo sorvete e ouvindo Adele. E, para piorar, Samantha se aproximou, com um sorriso de quem já ganhou. "Ah, Lucy, você está solteira, né? Mas não se preocupe, ainda dá tempo. Tem gente que encontra o amor depois dos 40. Foi a gota d'água." A paciência de Lucy acabou. Antes que pudesse responder, sentiu um braço forte envolvendo seus ombros. "Ei, querida!" A voz profunda, firme e incrivelmente suave soou ao lado do seu ouvido. Antes que seu cérebro pudesse processar, uma mão quente repousou em seu ombro, segurando-a com tanta naturalidade que parecia um casal de verdade. "Desculpe o atraso, querida. Você estava esperando muito?" Ryan e Samantha ficaram pálidos. Lucy não pensou. Agiu antes que a lógica pudesse interferir. Virou-se e o beijou. Foi um beijo impulsivo, desesperado, um beijo de pura sobrevivência. E o pior, o estranho retribuiu o beijo, não com surpresa, mas com uma calma absoluta. Lucy ouviu Samantha ofegar e Ryan cerrar os dentes. "Missão perfeita", pensou o estranho. Quando finalmente se afastou, Lucy os encarou com um sorriso vitorioso. "Então, o que você estava perguntando mesmo?" Ryan parecia ter engolido um sapo. Samantha segurava o braço dele como se fosse explodir, e como se o caos que Lucy acabara de criar não fosse suficiente, o estranho deu um passo além. "Vamos, querida", disse com um sorriso brincalhão nos lábios. "Ainda precisamos escolher aquela aliança de casamento." Lucy quase engasgou. Quem é esse cara? Antes que pudesse reagir, ele já a puxava para longe.
E foi naquele instante que ela percebeu o erro monumental que acabara de cometer. Não era apenas um beijo roubado de um estranho qualquer. Ela havia beijado Nicholas Scott, o bilionário mais rico, poderoso e intocável da cidade. E para piorar, ele parecia estar gostando daquilo. Lucy já tinha cometido muitos erros na vida. Pintar o cabelo de verde na adolescência, comprar sapatos apertados só porque estavam em promoção, mandar mensagens bêbada para o ex. Mas beijar um completo estranho no meio do shopping? Isso era um novo recorde. E agora, ela estava sendo sequestrada por ele. Bem, talvez sequestrada fosse exagero, mas Nicholas Scott a puxava pelo shopping como se fossem um casal que estivesse junto há anos. Lucy tentou ignorar os olhares curiosos. Claro que estavam olhando. Ele era absurdamente bonito. E ela estava ali, vestindo uma camiseta com um unicórnio bravo estampado. O contraste entre eles era tão absurdo que qualquer um pensaria que ele a havia contratado como figurante. Espera! Lucy fincou os pés no chão, forçando-o a parar. O que acabou de acontecer? Nicholas inclinou a cabeça, claramente divertido. Aparentemente você me beijou. E eu retribuí. Claro, teria sido rude não retribuir. Ela piscou, confusa. Rude? Você fala como se fosse um brinde de casamento. Ele sorriu de lado. Não foi? Não. Então precisamos melhorar nossa performance. Lucy sentiu sua alma saindo do corpo. Pelo amor de Deus, quem é você? Nicholas ergueu uma sobrancelha. Você realmente não sabe? Lucy franziu a testa. Deveria saber? Isso é fascinante e aterrorizante. Nicholas deu um sorriso irritante. Não precisa me agradecer pelo resgate. Lucy o encarou incrédula. Resgate? Eu não pedi ajuda. Seu ex estava me tratando como um sapato velho e gasto. Você realmente queria que eu ficasse ali parada? Lucy abriu a boca para responder, mas ele tinha um ponto. Só que ela não ia admitir. Ótimo. Agora que você fez sua boa ação, podemos seguir com nossas vidas. Nicholas ergueu a sobrancelha. Nenhum obrigado? Quer que eu te mande um cartão dizendo obrigado por complicar ainda mais minha vida? Ele sorriu maliciosamente. Um jantar, então. Vamos? Lucy piscou, surpresa. Você me deve um jantar? Ela soltou uma risada incrédula. Eu te devo? Você foi quem me beijou por impulso. Vamos chamar isso de impulso compensatório, então. Lucy cruzou os braços. E se eu disser não? Nicholas deu de ombros. Conto para seu ex que estamos loucamente apaixonados. Lucy engasgou com a própria respiração. Você não teria coragem. Quer testar? Lucy fechou os olhos, tentando pensar numa saída daquele caos. Infelizmente, não encontrou nenhuma. Tudo bem, um jantar. Nicholas sorriu. Perfeito. Passo para te buscar às 8. Lucy apontou o dedo para ele. Se isso for algum tipo de sacrifício humano bilionário, quero um advogado. Nicholas riu. Você vai sobreviver. Lucy não tinha tanta certeza. Horas depois, Lucy encarava seu reflexo no espelho do banheiro. O que eu estou fazendo? Ela estava prestes a jantar com um homem que beijou sem nem saber quem era. Isso não era um encontro, era um pedido de socorro para a terapia. Mas, sem saída, Lucy pegou sua bolsa e foi enfrentar seu destino. O restaurante era tão chique que Lucy sentiu que deveria estar usando uma coroa. O garçom a olhou como se já soubesse que sua conta bancária estava prestes a sofrer. Se precisar de um rim, posso doar um depois do jantar, murmurou para Nicholas. Ele sorriu. Eu resolvo isso. Nesse caso, quero um prato de ouro e um copo cravejado de diamantes. Nicholas soltou uma risadinha baixa. Sentaram-se e Lucy tentou ignorar o quão à vontade ele parecia. Então, Lucy. Ele apoiou o cotovelo na mesa. Me conte sobre você. Lucy ergueu uma sobrancelha. Por quê? Porque gosto de saber com quem estou jantando. Lucy cruzou os braços, preparada para o que viesse. Eu trabalho, pago contas
e, de vez em quando, beijo estranhos para fugir dos ex-namorados. Nicholas sorriu intrigado. Fascinante. Isso é um talento natural? Ou você aprendeu sozinha? Ai, infelizmente não existe curso técnico para isso. Lucy revirou os olhos. Que pena, eu me matricularia. E você? O que faz além de ser uma bilionária irritante? Eu manipulo situações a meu favor. Lucy deu uma risada cética. Ah, isso eu já percebi. Nicholas deu de ombros. E mesmo assim, aqui está você, jantando comigo. Lucy encarou seu copo de vinho. Eu não tive escolha. Ele riu baixinho. Ela odiava admitir, mas estava realmente se divertindo. Então, ele largou a bomba. Tenho uma proposta. Lucy franziu a testa. Se envolver algo ilegal, tô fora. Nicholas sorriu. Fica comigo por um mês. Ela engasgou com a água. O quê? Você me ouviu? Lucy sabia. Isso é um sacrifício humano. De jeito nenhum. Só preciso que finja ser minha namorada. Ela o encarou, incrédula. Por quê? Nicholas girou a taça de vinho entre os dedos. Digamos que algumas pessoas precisam acreditar nisso. Lucy ergueu uma sobrancelha. E eu sou a melhor escolha? Depois daquele beijo, sem dúvidas. Lucy sentiu o rosto esquentar. E o que eu ganho com isso? Nicholas sorriu. O que você quiser. Ela mordeu o lábio. Era a ideia mais absurda do mundo, mas poderia ser divertida. Lucy sabia que decisões impulsivas nunca foram seu forte. Ela era do tipo que demorava meia hora para escolher um sabor de sorvete, que levava dias para decidir se comprava uma roupa nova. Mas ali estava ela, sentada à frente de Nicholas Scott, o homem mais rico da cidade, considerando seriamente um contrato de namoro falso. Ele parecia completamente à vontade, como se estivesse fechando um grande negócio. Lucy ainda não sabia se aquilo era um sonho bizarro ou um enorme erro prestes a acontecer. Deixe-me entender. Ela inclinou a cabeça. Você quer que eu finja ser sua namorada por um mês e, em troca, posso pedir o que quiser? Nicholas assentiu com um meio sorriso. Exatamente. Lucy estreitou os olhos. Por que eu? Você poderia contratar uma atriz profissional, uma modelo, alguém com um pouco mais de classe e menos unicórnios na camiseta. Nicholas olhou para sua camiseta e sorriu de lado. O unicórnio tem personalidade. Eu respeito isso. Lucy revirou os olhos. Foco, Nicholas. Por que eu? Ele se inclinou um pouco. Porque você não sabia quem eu era. O que isso tem a ver? Ela piscou. Você me beijou sem saber quem eu sou. Foi um acidente. Um grande acidente. Lucy soltou um longo suspiro. Você ainda não explicou o porquê. Por que tudo isso é necessário? Nicholas girou a taça de vinho entre os dedos, escolhendo as palavras com cuidado. Digamos que minha família tem certas expectativas e um evento muito importante está chegando. Se eu aparecer solteiro, vai ser um problema. Lucy cruzou os braços. Que tipo de problema? Do tipo que envolve 1 milhão de perguntas, uma tentativa de casamento arranjado e possivelmente um documentário sobre minha vida amorosa. Lucy tentou não rir. Eles são mesmo assim tão intensos? Você não faz ideia. Ela ficou em silêncio por um momento. O que ele estava pedindo não era tão louco assim. Na verdade, era até meio engraçado. E se pensasse bem, havia algumas vantagens para ela também. Por exemplo, Ryan veria que ela havia seguido em frente. Ela teria um gostinho de como é viver no mundo dos milionários. E se as coisas ficassem insuportáveis, ela poderia simplesmente sair andando. Nicholas pareceu perceber o dilema interno dela e sorriu. Você está pensando em dizer sim, não é? Lucy franziu a testa. Não coloque palavras na minha boca. Nem preciso. Já conheço seu estilo de negociação. Ela estreitou os olhos para ele. E qual é o meu estilo? Primeiro você faz uma cena dramática, depois finge que não está interessada, mas lá no fundo é curiosa demais para recusar. A boca de Lucy caiu aberta, chocada. Isso não é verdade.
Nicholas ergueu uma sobrancelha. Não? Então diga não e vá embora. Lucy fechou a boca. Droga, ele tinha acertado. Ela desviou o olhar, pensando que Nicholas estava certo sobre a curiosidade. Afinal, quando mais teria a chance de ver como é a vida no mundo dos bilionários? Respirou fundo. Ok, eu topo. Mas tenho condições. Nicholas sorriu. Claro que tem. Lucy levantou um dedo. Primeiro, não sou sua funcionária. Não vou aceitar ordens suas. Nunca imaginei que seguir ordens fosse seu ponto forte. Segundo, quero algo em troca. Nicholas cruzou os braços, intrigado. O quê? Lucy sorriu. Quero que me ajude a conseguir um emprego melhor. Nicholas piscou, surpreso. Você quer um emprego? Sim. Estou cansada do que tenho. Se vou entrar nesse plano maluco, quero algo útil em troca. Ele pareceu pensar por um momento, então estendeu a mão. Fechado. Lucy encarou a mão dele por um instante. Sabia que estava prestes a entrar em algo completamente fora da sua zona de conforto, mas... Por que não? Apertou a mão dele. Fechado. Nicholas sorriu. Bem-vinda ao meu mundo, Lucy. Na manhã seguinte, Lucy acordou com uma mensagem no celular. Nicholas. Passo para te buscar às 10 horas. Vista algo confortável. Lucy franziu a testa. Confortável para quê? Ela não fazia ideia do que esperar, mas duvidava que fosse um piquenique. E estava certa. Exatamente às 10 horas, Nicholas apareceu em frente à casa dela num carro que provavelmente custava mais que a casa inteira. Lucy olhou para o carro e depois para ele. Sério? Isso não é exagero? Nada é exagero quando se tem estilo. Lucy revirou os olhos e entrou no carro. Então, para onde vamos? Nicholas deu um sorriso misterioso. Você vai ver. Lucy não gostava de surpresas, mas aparentemente Nicholas adorava mistério. Quando chegaram ao destino, ela entendeu o motivo. Uma boutique de luxo. Lucy olhou ao redor, confusa. O que estamos fazendo aqui? Nicholas segurou a porta para ela. Se você vai ser minha namorada, precisa se vestir à altura. Lucy congelou. Espera aí. Você está dizendo que minhas roupas não são boas o suficiente? Nicholas olhou para a camiseta de unicórnio dela e sorriu. Acho que seu unicórnio merece umas férias. Lucy ofegou, ofendida. Este unicórnio é um símbolo de personalidade. Agora pode ser um símbolo de aposentadoria. Ela bufou, mas entrou na loja. Meia hora depois, estava cercada por vestidos que custavam o preço do aluguel dela. Experimentou alguns, sentindo-se uma impostora no meio de tanto luxo. Mas quando percebeu Nicholas observando-a com um olhar satisfeito, algo mudou. Ele estava realmente comprometido com esse acordo e, estranhamente, ela começava a achar tudo aquilo divertido. Lucy ainda tentava assimilar o fato de que, pelo próximo mês, seria a namorada falsa de Nicholas Scott. A situação toda parecia saída de uma novela, onde a protagonista se envolve num acordo maluco e sua vida vira de cabeça para baixo. E era exatamente assim que ela se sentia agora, a caminho de um evento da alta sociedade, num carro de luxo, sentada ao lado do bilionário mais cobiçado da cidade. Ela lançou um olhar para Nicholas, que dirigia com a calma de quem vive aquilo todos os dias. Ao contrário dela, que sentia o estômago revirar só de pensar em todas aquelas pessoas sofisticadas que iria encontrar. Tem certeza de que isso é uma boa ideia? Perguntou, segurando a barra do vestido novo que ele havia comprado para ela. Ela ainda não conseguia acreditar que estava vestindo algo tão caro. Se derramasse suco naquela roupa, provavelmente teria que vender um rim para pagar o conserto. Você já aceitou o acordo. Não tem mais volta, respondeu Nicholas, lançando um olhar divertido. Além disso, você vai se sair bem. Só sorria, acene e não tente fugir. Fugir não parece uma ideia tão ruim assim, murmurou ela, cruzando os braços. Me lembra de novo como você me convenceu a fazer isso. Sou muito persuasivo, disse ele, simples, mantendo os olhos na estrada. Lucy bufou,
mas não podia negar. Ele era persuasivo e quase impossível de recusar. Quando chegaram ao evento, Lucy teve certeza de que estava no lugar errado. O salão de festas era enorme, cheio de pessoas bem vestidas, segurando taças de champanhe e conversando de um jeito tão refinado que ela nem tentava entender. Era o tipo de ambiente que ela só tinha visto em revistas e filmes, definitivamente não algo a que estava acostumada. Fique do meu lado e haja como se pertencesse aqui, Nicholas sussurrou, segurando sua mão antes de entrarem. Fácil para você dizer, murmurou ela, mas deixou que ele a guiasse pela sala. A reação foi imediata. No momento em que Nicholas entrou, todos os olhares se voltaram para ele. Lucy sentiu os olhares curiosos sobre ela, como se as pessoas tentassem descobrir quem era a mulher ao lado dele. Respirou fundo e endireitou a postura. Ela tinha concordado com aquilo, então precisava agir como se fosse normal. Nicholas! Chamou uma voz feminina, e Lucy viu uma mulher elegante se aproximando. Ela usava um vestido impecável e um sorriso encantador, mas os olhos estavam fixos em Lucy, avaliando-a dos pés à cabeça. Claire, que bom te ver, disse Nicholas, cumprimentando-a com um sorriso educado. Eu diria o mesmo, mas estou mais surpresa com sua companhia. Você nunca traz ninguém para esses eventos? Claire sorriu, mas havia uma curiosidade afiada na voz. Quem é sua amiga? Nicholas casualmente envolveu um braço na cintura de Lucy, puxando-a para perto com facilidade. Esta é Lucy, minha namorada, anunciou com um tom tão natural que Lucy quase riu. Se ele estava nervoso por mentir, não demonstrava. Claire ergueu as sobrancelhas, surpresa. Lucy apenas sorriu e estendeu a mão. Prazer em conhecê-la, disse, tentando soar confiante. O prazer é meu, Claire, respondeu ela, apertando a mão com um olhar curioso. Sem querer ofender, mas você não parece o tipo de mulher que Nicholas costuma trazer. Lucy deu um sorriso educado, mas por dentro queria perguntar exatamente o que aquilo significava. Acho que ele decidiu mudar um pouco as coisas, respondeu, mantendo a compostura. Nicholas soltou uma risadinha ao lado dela, claramente gostando da troca. Claire, no entanto, manteve o olhar em Lucy por mais alguns segundos antes de se virar para Nicholas. Espero que ela esteja pronta para esse mundo, querido. Nem todo mundo consegue acompanhar você. Acho que ela está indo muito bem até agora, respondeu Nicholas, sem hesitar. Claire deu um sorriso que não chegou aos olhos e se afastou, provavelmente para espalhar a novidade entre os outros convidados. Lucy soltou um suspiro e olhou para Nicholas. Eu não gosto dela. A maioria das pessoas não gosta, disse ele casualmente. Lucy revirou os olhos. Você podia ter me avisado que essas pessoas eram tão intensas. Você não perguntou, respondeu ele com um sorriso brincalhão. Passaram a próxima hora circulando pelo evento, cumprimentando pessoas que Lucy nunca tinha visto antes. E enquanto ouvia conversas sobre investimentos, fusões corporativas e férias extravagantes, Lucy fazia o possível para parecer interessada, mas na verdade estava mais preocupada em não tropeçar no vestido do que em entender qualquer coisa. No meio da noite, uma voz familiar chamou por ela. Lucy! Ela se virou, e o estômago deu um nó. Ryan, o ex-namorado, estava ali, no mesmo evento, porque, claro, o universo adorava complicar sua vida. Ele a encarava com puro choque, como se não pudesse acreditar que Lucy estivesse ali. Samantha, agarrada ao braço dele como sempre, parecia tão surpresa quanto. O que você está fazendo aqui? Ryan perguntou, ainda incrédulo. Antes que Lucy pudesse responder, Nicholas deslizou um braço pela cintura dela, dando um leve aperto, como se preparasse para uma batalha. Ela está comigo, disse Nicholas, com a voz firme, mas carregada de diversão. Achei que isso fosse óbvio. Ryan piscou completamente desconcertado. Samantha parecia prestes a explodir de curiosidade. Vocês dois estão juntos? Ryan perguntou, claramente tentando entender a situação. Lucy sorriu, aproveitando o momento. Sim, estamos juntos.
Ryan abriu e fechou a boca algumas vezes, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou entre Nicholas e Lucy como se esperasse que alguém risse e dissesse que era uma piada. Desde quando? Samantha perguntou, cruzando os braços. Já faz um tempo, respondeu Lucy, tentando soar casual. Ryan ainda parecia atordoado. Nicholas, por outro lado, parecia bastante satisfeito com a situação. Foi bom te ver, mas precisamos ir, disse Nicholas, puxando Lucy gentilmente para longe. Enquanto se afastavam, Lucy finalmente soltou o ar que estava prendendo. Não acredito que ele estava aqui, murmurou. Coincidência interessante, disse Nicholas, lançando um olhar divertido para ela. E devo dizer, você lidou muito bem com isso. Sou uma excelente atriz, respondeu ela, tentando ignorar o turbilhão de pensamentos em sua mente. Ele sorriu. Então, está pronta para continuar com o plano? Lucy respirou fundo. O primeiro desafio estava superado. Agora, só precisava descobrir se conseguiria manter essa farsa sem se perder no caminho. Vamos ver onde isso vai dar, disse, finalmente relaxando. Nicholas sorriu, como se já soubesse que a história estava longe de acabar. E no fundo, Lucy também sabia disso. Ela ainda não tinha certeza de como conseguiu passar pelo evento sem tropeçar no vestido ou revelar algo que não deveria, mas de alguma forma conseguiu. O verdadeiro problema, no entanto, era que agora, sentada à frente de Nicholas Scott, em um dos escritórios mais luxuosos que já tinha visto, ela percebia que essa loucura estava apenas começando. Então vamos oficializar, disse Nicholas, folheando alguns papéis com a facilidade de quem faz aquilo todos os dias. Aqui está o contrato que detalha nosso acordo. Lucy estreitou os olhos para ele. Contrato? Você está brincando, né? Nicholas ergueu uma sobrancelha. Claro que não. Isso é negócio, Lucy. Você não achou que íamos apenas apertar as mãos e torcer para dar certo, achou? Ela cruzou os braços. Eu meio que esperava que fosse mais simples. Nada que envolva minha família é simples, respondeu ele, deslizando os papéis pela mesa em sua direção. Além disso, o contrato garante que você não saia em desvantagem. Lucy pegou os documentos e começou a ler. Seus olhos passaram rapidamente pelas cláusulas que detalhavam as responsabilidades de cada um. Ela deveria acompanhá-lo a eventos sociais, manter a história de que eram um casal e, o mais importante, guardar tudo em segredo. Em troca, Nicholas garantiria um novo emprego para ela e cobriria todas as despesas relacionadas ao acordo. Uau! Isso parece um daqueles contratos de filme em que a heroína acaba se apaixonando pelo bilionário-chefe, murmurou Lucy. Nicholas sorriu. Se isso fosse um filme, já estaríamos na metade da história. Ela revirou os olhos. Então eu só assino isso aqui e, por um mês, sou oficialmente sua namorada? Exatamente. Lucy mordeu o lábio, pensando. E se eu quiser desistir no meio do caminho? Aí você me avisa com antecedência e terminamos tudo discretamente, respondeu Nicholas. Mas, claro, o ideal é evitar isso. Afinal, minha família espera que eu tenha uma vida estável. Lucy conteve o riso. Vida estável? Você mal me conhece. Minha família não precisa saber disso. Ela suspirou e olhou para o contrato novamente. Sabia que aquilo era completamente louco, mas no fundo não tinha muito a perder. E, além disso, seria uma ótima história para contar algum dia. Respirou fundo e pegou a caneta. Tudo bem, vamos fazer isso. Nicholas sorriu satisfeito enquanto ela assinava o papel. Bem-vinda ao acordo, Lucy. Ela entregou o documento sentindo que acabara de entrar em um mundo totalmente novo. Os dias seguintes passaram mais rápido do que Lucy esperava. No começo, ela achava que fingir ser a namorada de Nicholas seria estranho, mas surpreendentemente ele fazia tudo parecer natural. A agenda deles já estava cheia de eventos e, para sua surpresa, ela começava a se acostumar com o ritmo acelerado daquele mundo. Naquela noite, Nicholas a buscou para mais um evento beneficente da alta sociedade. Desta vez, Lucy sabia o que esperar. Olhares curiosos, perguntas sutis e, possivelmente, alguma provocação de pessoas que o conheciam.
Mas em vez de ficar nervosa, ela começava a entender como as coisas funcionavam. Você está ficando boa nisso, comentou Nicholas enquanto dirigia. Obrigada, aprendi com o melhor, respondeu ela, fingindo orgulho. Espero que isso não tenha sido sarcasmo. Só um pouquinho. Nicholas riu, e Lucy percebeu que, apesar de toda a situação incomum, eles estavam realmente se dando bem. Quando chegaram ao evento, foram recebidos por fotógrafos e convidados que pareciam mais interessados no novo casal da cidade do que na causa beneficente em si. Lucy manteve a postura, lembrando tudo o que aprendera nos eventos anteriores. Sorrir, acenar e evitar se envolver em conversas que pudessem complicar a história. Mas claro, como nada em sua vida jamais acontecia sem imprevistos, não demorou para o inesperado acontecer. Nicholas, querido, a voz de uma mulher ecoou pelo salão. Lucy se virou e viu uma mulher se aproximando com um sorriso radiante. Ela era alta, elegante e claramente conhecia Nicholas há muito tempo. Olivia, cumprimentou Nicholas com uma expressão educada, mas nada calorosa. Lucy soube na hora. Era uma ex. Olivia lançou um olhar rápido para Lucy antes de voltar sua atenção para Nicholas. Você não vai me apresentar? Nicholas colocou a mão na cintura de Lucy, puxando-a suavemente para mais perto. Esta é Lucy, minha namorada. Os olhos de Olivia brilharam com uma mistura de surpresa e curiosidade. Namorada? Você? Isso é inesperado. Lucy apertou os lábios, sentindo que aquela conversa estava prestes a ficar interessante. O amor é cheio de surpresas, ela respondeu com um sorriso. Nicholas conteve uma risada, enquanto Olivia ergueu uma sobrancelha. Bem, Nicholas nunca foi fácil de conquistar. Você deve ser alguém muito especial. Lucy piscou, inocente. Na verdade, ele é mais fácil do que parece, só precisa saber quais botões apertar. Nicholas pigarreou ao lado dela, claramente captando o significado oculto. Olivia riu, mas Lucy percebeu que não era totalmente genuína. Espero que vocês dois sejam felizes, disse Olivia, ainda observando Lucy com interesse. Mas se algum dia precisar de conselhos, saiba que eu já estive onde você está. Lucy inclinou a cabeça levemente e sorriu. Obrigada. Mas acho que estou indo muito bem até agora. Nicholas envolveu um braço ao redor dela e deu um leve aperto. Com certeza está, disse, encerrando a conversa antes que Olivia pudesse continuar. Assim que Olivia se afastou, Lucy soltou um suspiro. Ex-namorada? Perguntou, só para confirmar. Sim. E terminou bem? Digamos que temos visões diferentes sobre o que significa um relacionamento. Lucy estreitou os olhos. Resposta bem vaga. Nicholas sorriu. E você fez muitas perguntas. Lucy riu e balançou a cabeça. Por mais que tentasse entender Nicholas, ele sempre tinha um jeito de escapar das perguntas. Passaram o resto da noite em eventos, e pela primeira vez, Lucy percebeu que não se sentia deslocada. O que começou como um acordo puramente profissional estava começando a parecer confortável, e isso para ela era um pouco assustador. Quando saíram do evento e Nicholas a levou para casa, Lucy estava exausta, mas estranhamente satisfeita. Nunca imaginou que se adaptaria tão rápido a um mundo tão diferente do seu. Antes de sair do carro, olhou para Nicholas. Quanto tempo até sua família parar de duvidar que somos um casal de verdade? Ele riu. Provavelmente nunca. Mas não se preocupe, estamos indo muito bem. Lucy assentiu e alcançou a maçaneta da porta, mas antes que pudesse sair, Nicholas chamou seu nome. Lucy. Ela se virou. Ele hesitou por um segundo antes de sorrir. Você é melhor nisso do que pensa. Lucy sentiu algo despertar dentro dela, mas ignorou. Sou incrível. Ele é que demorou para perceber. Piscou para ele e saiu do carro percebendo que, pela primeira vez em muito tempo, estava realmente se divertindo. Mas o que isso significava? Ela não fazia ideia. E talvez ainda não quisesse saber. Lucy estava começando a se acostumar com a ideia de ser a namorada falsa de Nicholas Scott,
Ou pelo menos era isso que pensava. Até ele lhe dizer naquela manhã que eles jantariam com a família dele naquela noite. Jantar com sua família? Lucy arregalou os olhos, segurando a xícara de café como se a vida dependesse disso. Você esqueceu de mencionar esse pequeno detalhe no contrato. Não estava no contrato, mas faz parte do acordo, respondeu Nicholas casualmente enquanto revisava alguns documentos. E isso não é justo, retrucou ela, colocando a xícara na mesa. Você sabe que eu sou péssima em manter as aparências. E se eu disser algo errado? E se sua família descobrir que tudo é mentira? Então faça o que você faz de melhor, disse ele, sem nem olhar para cima do papel. Improvise. Lucy suspirou alto. Fácil para você dizer. Você nasceu nesse mundo. Eu nem sei qual garfo usar num jantar formal. Nicholas finalmente olhou para ela e deu um meio sorriso. Só me siga e vai dar tudo certo. Ela cruzou os braços, cética. Tem certeza disso? Absoluta. Lucy soltou um longo suspiro. Isso vai dar muito errado. Quando Lucy entrou no grande salão da mansão da família Scott, seu primeiro instinto foi prender a respiração. A mansão era tão impressionante. Ela sentiu que precisava pisar com cuidado para não pisar em algo absurdamente caro. A mesa de jantar era longa e elegantemente posta, com pratos que pareciam mais caros do que o aluguel dela. A família de Nicholas já estava reunida, e assim que entraram, todos os olhares se voltaram para ela. Nicholas! Uma mulher de aparência refinada e sorriso caloroso se levantou. Finalmente decidiu nos visitar, mãe. Ele a cumprimentou, beijando-a na bochecha, antes de se voltar para Lucy. Esta é Lucy, minha namorada. Lucy sentiu o olhar da mãe de Nicholas a analisando, mas, para sua surpresa, a mulher lhe ofereceu um sorriso acolhedor. Lucy, querida, é um prazer conhecê-la. Nicholas nunca nos apresenta ninguém. Já estávamos começando a pensar que ele planejava viver sozinho para sempre. Lucy sorriu nervosamente. Ele finalmente percebeu que não conseguiria viver sem mim. Brincou, lançando um olhar cúmplice para Nicholas. Ele conteve uma risada e colocou casualmente a mão nas costas dela. Exatamente. Sentem-se, vamos comer, disse a mãe de Nicholas, indicando os lugares à mesa. Lucy sentou-se ao lado de Nicholas e, felizmente, a conversa começou de forma tranquila. A mãe dele fez perguntas sobre a vida dela, o trabalho e como eles se conheceram. Lucy seguiu o plano, contando a história que haviam ensaiado. Tudo estava indo surpreendentemente bem, até que a porta do salão se abriu e um homem entrou. A expressão de Nicholas endureceu imediatamente. Pai, murmurou, mantendo a postura. Lucy endireitou-se na cadeira. Então, aquele era o pai dele, um homem de presença forte, olhar sério e postura impecável. Ele se aproximou da mesa, cumprimentou a todos e então fixou os olhos nela. Então essa é a Lucy, disse, avaliando-a. Sim, respondeu Nicholas firme. Minha namorada. O homem não parecia convencido. Muito interessante. Você sempre evitou relacionamentos sérios e, de repente, aparece com alguém assim, do nada. Um silêncio se instalou por alguns segundos. Lucy sentiu o peso daquelas palavras e sabia que o pai de Nicholas não estava convencido com a atuação. O amor tem seu próprio tempo, disse ela, oferecendo um sorriso confiante. A mãe de Nicholas sorriu, claramente apreciando a resposta, mas o pai manteve o olhar afiado. E como vocês se conheceram? Lucy abriu a boca para responder, mas Nicholas foi mais rápido. Numa livraria? Disse ele, surpreendendo-a. Lucy se virou para ele, confusa, mas ele manteve a expressão calma. Ela estava segurando um livro que eu queria comprar. Nós dois o alcançamos ao mesmo tempo e começamos a discutir sobre quem deveria ficar com ele. Lucy entendeu o jogo na hora e entrou com sua própria improvisação. Ele tentou argumentar que tinha visto o livro primeiro. Disse, revirando os olhos, mas eu não ia desistir tão fácil. Então ele me desafiou para um café. Quem convencesse o outro ficaria com o livro. Nicholas terminou, lançando um olhar cúmplice para ela.
E quem ganhou? Perguntou a mãe dele, divertida. Eu, obviamente. Não se iluda, retrucou Nicholas. Toda a mesa riu, e até o pai dele parecia mais relaxado. Lucy percebeu que, por algum milagre, eles tinham conseguido convencer a todos. O jantar seguiu mais tranquilo, com conversas sobre viagens, trabalho e eventos familiares. Ela fez o possível para acompanhar e responder naturalmente. Aos poucos, começou a perceber que, apesar do nervosismo inicial, estava gostando da companhia da mãe de Nicholas e até do jeito direto do pai dele. Quando finalmente se despediram e saíram da mansão, Lucy soltou um suspiro pesado. Achei que ia desmaiar lá dentro. Nicholas sorriu. Você se saiu muito bem. O pai dele quase me derrubou só com um olhar. Ele é assim com todo mundo. Não leve para o lado pessoal. Lucy olhou para ele, desconfiada. Tem certeza de que ele acreditou? Nicholas hesitou por um segundo antes de responder. Ele ainda tem dúvidas, mas por enquanto estamos indo bem. Lucy suspirou. Ótimo. Então tudo o que precisamos fazer agora é manter essa farsa até o acordo acabar. Nicholas ficou em silêncio por um momento, observando-a. Você acha que vai ser fácil? Ela sorriu. Comparado a hoje, com certeza. O problema era que Lucy ainda não sabia o que estava por vir, e talvez as coisas ficassem muito mais complicadas do que ela imaginava. Ela ainda estava processando tudo o que aconteceu no jantar da família Scott. Não sabia como, mas conseguiu sair viva daquela situação, sem gaguejar demais e, o mais impressionante, sem derrubar nada. Mas uma coisa era certa. O pai de Nicholas não parecia convencido. No carro, a caminho de casa, Lucy olhou de lado para Nicholas, que dirigia com uma expressão calma. Ele parecia satisfeito com a performance dela, mas Lucy sentia que estavam pisando em gelo fino. Seu pai não acreditou, quebrou o silêncio. Ele tem dúvidas, corrigiu Nicholas, mas até agora não nos desmascarou. Isso porque ele está esperando o momento certo, retrucou Lucy, cruzando os braços. Você viu o olhar dele? Ele não comprou essa história nem por um segundo. Nicholas deu de ombros. Ele pode desconfiar o quanto quiser. O importante é que, até agora, ainda estamos no jogo. Lucy bufou. Isso não me conforta. Nicholas lançou um olhar divertido. Estou te pagando para não se preocupar. Ela o encarou. Você não está me pagando. Estou, disse ele com roupas caras, jantares sofisticados e uma experiência que ela jamais teria na vida. Lucy estreitou os olhos. Ainda não decidi se essa experiência vale a pena. Ah, você está adorando, ele disse. Lucy abriu a boca para retrucar, mas fechou de novo. A verdade era que ele não estava totalmente errado. No dia seguinte, Lucy acordou com uma enxurrada de mensagens no celular. Piscou algumas vezes, confusa, e quando abriu as notificações, quase deixou o aparelho cair. A primeira mensagem era de uma amiga. Lucy, você está namorando Nicholas Scott? A segunda, de outra amiga. Como assim você tem um namorado bilionário e não contou para ninguém? A terceira, de um número desconhecido. Olá, somos de uma revista e gostaríamos de entrevistá-la sobre seu relacionamento com Nicholas Scott. Os olhos de Lucy se arregalaram enquanto ela rolava a tela. Havia pelo menos mais 15 mensagens parecidas. O que está acontecendo? Murmurou, ainda meio sonolenta. Só percebeu a gravidade da situação quando abriu um dos links. Lá estava ela, na capa de um site de fofocas, ao lado de Nicholas. A foto era do jantar da noite anterior, enquanto ele segurava sua cintura e ela sorria para alguém da família dele. Nicholas Scott finalmente confirma relacionamento. Quem é Lucy Cooper, a mulher que conquistou o bilionário? Lucy soltou um som engasgado e jogou o celular na cama como se estivesse pegando fogo. Não, não, não! Isso não fazia parte do plano. Antes que pudesse entrar em pânico, o telefone começou a tocar. Ela olhou para a tela e, claro, era Nicholas. Respirou fundo antes de atender. Você viu isso? Disparou antes que ele pudesse falar qualquer coisa. Bom dia para você também, respondeu Nicholas divertido. E sim, eu vi. Como isso aconteceu?
Repórteres fazem isso, disse ele, como se não fosse nada demais. Não é como se fôssemos ficar fora do radar para sempre. Mas agora todo mundo está falando disso. As pessoas estão me mandando mensagens. Até gente de revista quer entrevista. Nicholas suspirou. Ignora. Vai passar em alguns dias. Lucy bufou. Você realmente acha que vai ser tão simples assim? Claro, a mídia sempre encontra uma nova história. Ela não estava convencida, mas no momento não sabia o que fazer. Isso vai causar problemas. Só se você deixar. Agora se acalma. Está pronta para o evento de hoje à noite? Lucy congelou. Que evento? Um jantar de gala. Você precisa estar pronta até às 7. Nicholas, você não pode simplesmente jogar essas coisas em mim assim. Posso sim, é nosso contrato. Lucy rangeu os dentes. Você adora me ver entrar em pânico, não é? Gosto de ver como você lida com isso. Lucy fechou os olhos e respirou fundo. Sorte sua que eu não posso desistir desse acordo agora. Eu sei. Te vejo às 7. Antes que ela pudesse protestar, ele desligou. Lucy ficou olhando para o telefone. Esse homem vai me deixar louca. Exatamente às 7, Nicholas apareceu para buscá-la. Vestia um terno impecável, parecia ter saído direto de uma revista. Lucy, por outro lado, ainda ajeitava o vestido, tentando não tropeçar nos próprios pés. Você está linda, disse Nicholas assim que ela entrou no carro. Só está dizendo isso porque tem que manter as aparências, respondeu ela mexendo nos brincos. E se eu estiver falando a verdade? Olhou para ele. Você nunca diz nada sem motivo, Nicholas. Ele sorriu de lado. Esperto. Lucy revirou os olhos. Quando chegaram ao evento, ela percebeu que seria muito pior do que imaginava. O lugar estava lotado de fotógrafos e pessoas da alta sociedade que pareciam prontas para devorá-la com os olhos. Nicholas saiu do carro e, antes que ela pudesse hesitar, segurou sua mão e a ajudou a descer pelo tapete vermelho. Só sorria, sussurrou ele. Lucy manteve o sorriso no rosto, mas o coração disparava. As pessoas tiravam fotos, cochichavam, e ela se sentia dentro de um filme. Assim que entraram no salão de festas, Nicholas a puxou para perto. Respira, ela exalou, percebendo que estava prendendo a respiração. Isso é demais. Você vai se acostumar. Lucy não tinha tanta certeza disso. A noite seguiu com cumprimentos, sorrisos e apresentações. Lucy fazia o possível para acompanhar, mas sentia que estava em uma peça de teatro sem saber o roteiro. Então, no meio da noite, alguém apareceu de repente e agarrou seu braço. Ela se virou surpresa e deu de cara com Samantha. Você tem coragem, disse a mulher com um sorriso nada amigável. Lucy piscou. Como assim? Samantha cruzou os braços. Você acha que está enganando alguém que realmente está com o Nicholas? Lucy forçou um sorriso. Está com ciúmes? Samantha riu, mas não era uma risada genuína. Acho estranho. Você era só uma garota comum até pouco tempo atrás, e agora está aqui, agindo como se pertencesse a esse mundo. Lucy sentiu a irritação subir. E qual é o problema com isso? O problema é que eu sei que isso não é real. Antes que Lucy pudesse responder, Nicholas apareceu ao seu lado, colocando a mão na cintura dela. Tem algum problema? Perguntou calmamente. Samantha lançou um sorriso falso. Não, nenhum. Eu só estava comentando com a Lucy como é surpreendente vê-la aqui. Nicholas sorriu. Lucy sempre me surpreende. Por isso gosto tanto dela. Lucy piscou, sem saber como reagir. Samantha estreitou os olhos, mas não disse nada. Quando finalmente se afastaram, Lucy olhou para Nicholas. Você fez isso de propósito. Fez o quê? Você sabe que ela não acreditava. Nicholas deu de ombros. Agora ela tem menos motivos para duvidar. Lucy balançou a cabeça. Você gosta de brincar com as pessoas, não gosta? Só quando o jogo vale a pena. Lucy não sabia se aquilo era um elogio ou uma ameaça, mas de alguma forma sabia que a situação estava ficando mais complicada. E pior de tudo, não tinha certeza se ainda queria que aquilo acabasse.
Lucy ainda tentava processar tudo o que tinha acontecido. O jantar com a família de Nicholas, as matérias surgindo nos sites de fofoca, e agora, como se tudo isso não fosse suficiente, Samantha decidindo confrontá-la diretamente. Parecia que o universo estava testando sua paciência. O baile de gala seguia firme, com convidados importantes circulando pelo salão luxuoso, e Lucy sentia todos os olhares sobre ela. Mas, em vez de se intimidar, decidiu que não daria a Samantha o prazer de vê-la desconfortável. Você não precisa reagir às provocações dela, disse Nicholas ao seu lado, observando Samantha se afastar. Eu sei, respondeu Lucy, pegando um copo de suco da bandeja de um garçom, mas, sinceramente, ela precisa de um novo hobby. Nicholas soltou uma risadinha e tomou um gole da bebida. Admito que esperava que você estivesse mais nervosa com tudo isso. Lucy suspirou. Ah, estou nervosa, sim. Mas depois de sobreviver ao interrogatório do seu pai e ver meu rosto nos sites de fofoca, nada mais me surpreende. Então talvez você não se surpreenda com o que vem a seguir, disse ele casualmente. Lucy parou no meio do gole e olhou para ele desconfiada. O que você fez? Não fiz nada, respondeu com aquele tom inocente que ela já aprendera a desconfiar. Mas acho que você deveria saber que minha mãe gostou tanto de você que quer organizar um jantar mais íntimo para nós. Lucy quase engasgou. Outro jantar? Mal sobrevivi ao primeiro? Nicholas riu. Minha mãe está convencida de que finalmente encontrou uma mulher que pode me aguentar. Bem, nesse ponto estou começando a duvidar da minha própria sanidade. Ela respondeu. Ele lançou um olhar de lado. Você ainda pode desistir, Lucy bufou. E abrir mão da chance de fingir que sou milionária por um mês? Nem pensar. Nicholas sorriu, claramente satisfeito com a resposta dela. A noite seguiu sem grandes surpresas, até que um homem mais velho, vestido com um terno perfeitamente ajustado e postura imponente, se aproximou deles. Nicholas, faz tempo, disse o homem, apertando firmemente a mão de Nicholas. Senhor Whitmore, cumprimentou Nicholas profissionalmente. Como tem passado? Lucy observou a interação, percebendo rapidamente que aquele era alguém importante. Muito bem, muito bem. E quem é essa jovem senhora? Nicholas colocou a mão na cintura de Lucy e a apresentou casualmente. Minha namorada. Lucy sorriu e estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo. O homem a avaliou por um momento antes de apertar sua mão. O prazer é meu. Então, Nicholas, quando pretende apresentar a senhorita Cooper ao mundo dos negócios? Lucy piscou algumas vezes, surpresa. Oh, eu... Começou a falar, mas Nicholas foi mais rápido. Senhor Whitmore, Lucy tem muito talento e pode ser uma grande parceira para projetos futuros. Lucy tentou manter a expressão neutra, mas a surpresa ainda estava lá. Nicholas nunca tinha mencionado nada sobre envolvê-la nos negócios, e agora ele dizia isso na frente de um dos homens mais influentes do evento. Bom saber, disse o Sr. Whitmore. Vamos conversar mais sobre isso em outra ocasião. Nicholas assentiu e o homem se afastou, cumprimentando outros convidados pelo caminho. Lucy se virou para Nicholas, estreitando os olhos. Pode me explicar do que se tratava aquilo? Ele deu um pequeno sorriso. Só um empurrãozinho para aumentar a credibilidade do nosso relacionamento. Você quer que eu finja que entendo de negócios agora? Nem precisa fingir nada, respondeu ele. Mas se quiser um emprego melhor, isso pode ser uma oportunidade. Lucy cruzou os braços. Eu sabia que tinha alguma pegadinha nesse acordo. Relaxa, disse Nicholas, pegando outro copo da bandeja de um garçom. Você vai se sair muito bem. Lucy ainda estava desconfiada, mas decidiu pensar nisso depois. Por enquanto, só queria passar a noite sem mais surpresas. No entanto, o universo tinha outros planos. Pouco depois, enquanto caminhavam pelo salão, um garçom passou oferecendo aperitivos. Distraída, Lucy pegou um sem olhar direito.
Só percebeu que algo estava errado quando Nicholas segurou seu pulso, justo quando ela ia dar a primeira mordida. "O que foi?" perguntou confusa. "Você é alérgica a frutos do mar?" Lucy franziu a testa. "Não. Porque você acabou de pegar um canapé de camarão e se fosse alérgica, essa seria uma forma bem ruim de descobrir." Ela olhou para o aperitivo e depois para ele. "Você estava prestando atenção no que eu peguei para comer?" Nicholas deu de ombros. "Você é minha namorada. Eu tenho que me importar com essas coisas." Lucy piscou, processando a resposta. Aquilo foi inesperadamente atencioso. Ele deu um pequeno sorriso. "Não se acostume." Lucy revirou os olhos, mas não conseguiu evitar um sorriso tímido. O resto da noite passou rápido e logo estavam no carro a caminho de casa. "Acho que passamos no teste hoje à noite", disse Lucy, soltando um longo suspiro. "Você foi ótima." "Eu sei." Nicholas riu. "E modesta também." Lucy sorriu, olhando pela janela para a cidade que passava. "Agora que toda a mídia acredita nessa história, qual é o próximo passo?" Nicholas ficou em silêncio por um momento antes de responder. "Agora precisamos continuar convencendo minha família." "Ah, ótimo. Mais jantares com olhares julgadores." "Exatamente." Ela suspirou. "Se eu sobreviver a isso, mereço um prêmio." "Você já está ganhando um," ele respondeu. "Um mês no meu mundo." Ela lançou um olhar de lado para ele. "Ainda estou decidindo se isso é uma bênção ou uma maldição." Nicholas sorriu. "Você vai descobrir em breve." Lucy estremeceu com as palavras dele, porque no fundo sabia que ele estava certo. Algo dentro dela dizia que esse acordo estava se tornando mais real do que deveria, e isso era exatamente o que a assustava. Lucy acordou com o zumbido persistente do celular e por um momento pensou em ignorar. Seu corpo ainda estava exausto da noite anterior, e a última coisa que queria era lidar com mais uma onda de surpresas. Mas quando viu o nome de Nicholas na tela, percebeu que não tinha escolha. "Sabe que existe um horário apropriado para ligar para alguém?" disse, atendendo com a voz sonolenta. "Bom dia para você também", respondeu Nicholas, claramente acordado há horas. "Tem planos para hoje?" Lucy franziu a testa, ainda deitada. "Não. Porque precisamos reforçar nossa credibilidade." Lucy sentou-se na cama, agora totalmente acordada. "O que exatamente isso significa?" "Fotos." Ela piscou. "Sim, agora que estamos oficialmente no radar da mídia, precisamos garantir que pareçamos um casal de verdade." Lucy coçou a cabeça. "Você quer que sejamos fotografados juntos?" "Exatamente. Um passeio casual, talvez um almoço romântico, algo que as pessoas vejam e pensem: 'Ah, eles realmente estão apaixonados.'" Lucy sorriu. "Você leva esse contrato muito a sério. E deveria. Estarei te esperando em 1 hora." Ele desligou antes que ela pudesse argumentar. Lucy ficou olhando para o telefone e depois enterrou o rosto no travesseiro. "O que eu fiz para merecer isso?" 1 hora depois, Lucy desceu do apartamento e encontrou Nicholas encostado em um carro de luxo que parecia ter saído direto de um comercial. Ele usava óculos escuros e tinha uma expressão descontraída, como se estivesse apenas aproveitando um dia normal. "Você age como se não tivesse arrastado alguém para um encontro falso em cima da hora", murmurou Lucy entrando no carro. "Considere isso um treino para os próximos eventos", disse ele, ligando o carro. "Próximos eventos? Você planeja me arrastar para mais situações assim?" "Você sabia no que estava se metendo", ele respondeu cruzando os braços. "Eu sabia que teria que fingir ser sua namorada, mas não que isso envolveria ser perseguida por fotógrafos. Bem-vinda ao meu mundo." Lucy suspirou e olhou pela janela enquanto Nicholas dirigia pela cidade. Logo chegaram a um restaurante elegante, com um belo terraço ao ar livre, perfeito para serem fotografados casualmente. Ao entrarem, Nicholas puxou a cadeira para Lucy se sentar antes de tomar o assento à sua frente. "Olha só para você, um verdadeiro cavalheiro", brincou Lucy.
Só mantendo as aparências. Ele riu, pegando o cardápio, mas logo percebeu que Nicholas não estava mais prestando atenção nele. O que foi? Inclinou a cabeça, sinalizando discretamente com os olhos. Lucy seguiu o olhar dele e viu um grupo de fotógrafos a poucos metros, tentando parecer discretos. Eles já estão aqui? Sussurrou. Claro, eu te disse que precisávamos parecer convincentes. Lucy revirou os olhos. Isso significa que tenho que parecer toda apaixonada enquanto como? Exatamente. Ele pegou um pedaço de pão da cesta na mesa e apontou para ela. Você sabe que isso é a coisa mais ridícula que já fiz, né? Já ouvi isso antes e vou repetir. É ridículo. Nicholas sorriu, pegou uma taça de vinho e ergueu em um brinde. Um brinde ao plano perfeito. Lucy ergueu sua taça também. Perfeito. Eu chamaria de arriscado. E onde está a diversão sem um pouco de risco? Ela balançou a cabeça, mas sorriu. Mesmo com toda essa loucura, tinha que admitir que estava se divertindo mais do que deveria. Depois do almoço, Nicholas sugeriu uma caminhada no parque e Lucy percebeu que os fotógrafos os seguiam até lá. Eles nunca cansam? Murmurou. É o trabalho deles. Lucy suspirou e decidiu entrar no jogo. Quando Nicholas segurou sua mão, ela não puxou. Quando ele sorriu para ela, ela retribuiu o sorriso. E quando ele se inclinou para sussurrar algo perto do seu ouvido, provavelmente só para as câmeras, ela riu como se ele tivesse contado a coisa mais engraçada do mundo. Você é boa nisso, disse ele. Sou uma excelente atriz. Nicholas deu um sorriso de lado. Ou talvez você só esteja se divertindo. Ela abriu a boca para responder, mas foi interrompida por uma voz familiar. Bem, isso é interessante. Lucy se virou e sentiu o estômago revirar ao ver Ryan parado ali, observando-a com um olhar desconfiado. Ryan! Exclamou surpresa. Ele cruzou os braços. Achei estranho te ver com Nicholas Scott, mas ver isso pessoalmente é ainda mais inacreditável. Lucy tentou manter a compostura. O que você está fazendo aqui? Dando uma caminhada, respondeu ele sem tirar os olhos dela. E você? Está só interpretando o papel? Nicholas permaneceu em silêncio ao lado dela, apenas observando. Lucy cruzou os braços. Está com ciúmes? Ryan soltou uma risada seca. Só acho tudo isso muito conveniente. Lucy respirou fundo. Não te devo explicações. Ryan a olhou por um momento antes de voltar sua atenção para Nicholas. Tem certeza do que está se metendo? Nicholas sorriu, mas os olhos continuaram atentos. Tenho absoluta certeza. Ryan franziu a testa, mas não disse mais nada. Apenas lançou um último olhar para Lucy antes de se afastar. Ela soltou um suspiro pesado. Isso foi estranho. Nicholas enfiou as mãos nos bolsos. Ele claramente ainda não superou isso. Lucy revirou os olhos. Eu também não superei o quanto ele me envergonhou. Mas isso não significa que eu saia por aí confrontando as pessoas. Nicholas riu. Você lidou bem com ele. Obrigada, mas prefiro nunca mais ter que lidar com ele de novo. Nicholas sorriu. Com toda essa atenção da mídia, acho que vai ser difícil para ele te esquecer tão cedo. Lucy suspirou, sentindo que ele tinha razão. Todo o ato estava funcionando melhor do que o esperado, mas ao mesmo tempo começava a parecer mais real. E Lucy não sabia se isso era algo bom ou um problema prestes a explodir, porque se havia uma coisa que ela começava a perceber, era que a linha entre fingir e a realidade estava ficando perigosamente tênue. Lucy não conseguia precisar exatamente quando tudo começou a parecer mais real do que deveria. Talvez tenha sido durante o jantar com a família de Nicholas, quando ela se pegou realmente gostando da companhia da mãe dele por alguns momentos. Ou talvez durante a caminhada no parque, quando Nicholas segurou sua mão e ela não se importou tanto assim. Mas agora, sentada no café, encarando a tela do celular e vendo mais uma manchete sobre o casal do momento, Lucy começou a entender o que realmente a incomodava.
Ela não sentia que estava apenas fingindo. Você está encarando esse celular como se ele fosse te morder, disse Nicholas, sentado à sua frente com 2 cafés nas mãos. Lucy pegou o seu, ainda olhando para a tela. É que tudo isso ainda parece irreal. Nicholas recostou-se na cadeira relaxado. Você já disse isso antes, e eu vou continuar dizendo. Você pode estar acostumada com esse tipo de exposição, mas eu não. Ele tomou um gole do café. Você está lidando muito melhor do que eu esperava. Lucy suspirou e apoiou o rosto na mão. Se eu soubesse que um beijo impulsivo traria tudo isso, talvez eu tivesse corrido na direção oposta. Nicholas sorriu de lado. Não teria sido tão divertido. Lucy revirou os olhos, mas não conseguiu evitar um pequeno sorriso. E agora? Qual é o próximo passo? Nicholas ficou em silêncio por um momento, como se pensasse. Então se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa e olhando diretamente para ela. Quero que você fique comigo. Lucy piscou. Claro que o contrato ainda não acabou. Não estou falando só do contrato. Ela franziu a testa. O que quer dizer? Nicholas respirou fundo. Meu pai ainda está desconfiado. Ele quer uma prova mais concreta de que realmente estamos juntos. Lucy sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E como exatamente você pretende fazer isso? Nicholas hesitou por um momento antes de dizer: Quero que você se mude para minha casa. Os olhos de Lucy se arregalaram. O quê? Seria temporário, explicou ele rapidamente. Só o suficiente para minha família ver que estamos levando isso a sério. Lucy colocou o café na mesa antes que o derramasse acidentalmente. Você quer que eu me mude para a sua casa? Isso é loucura? Bem, até agora tudo isso tem sido loucura, respondeu Nicholas com um meio sorriso. Mas isso é outro nível. Ele inclinou a cabeça levemente. Você quer que o plano funcione ou não? Lucy abriu a boca para argumentar, mas parou. Ela sabia que Nicholas estava certo. Se quisessem manter a farsa até o fim, precisavam torná-la mais convincente. Mas morar com ele? Aquilo era um passo grande demais. Não sei se consigo fazer isso, admitiu, mordendo o lábio. Nicholas suspirou. Olha, eu sei que parece muito, mas pense bem. Você teria seu próprio espaço. Não precisaria mudar nada na sua rotina. Só precisamos parecer um casal morando junto por um tempo. Lucy respirou fundo. Isso ainda parece errado. Nicholas cruzou os braços e a observou por um momento. Então me diga, o que está te impedindo? Ela abriu a boca para responder, mas percebeu que não sabia exatamente o que dizer. Claro, toda essa situação era insana, mas será que ela tinha um motivo sólido para dizer não? O pior era que, por mais que tentasse se convencer do contrário, uma parte dela estava curiosa para saber como seria passar mais tempo com Nicholas. Ela suspirou exausta. Preciso de um tempo para pensar. Nicholas assentiu. Tudo bem, mas não demore muito. Meu pai já está planejando nos testar de novo. Lucy gemeu e enterrou o rosto nas mãos. Eu odeio esse contrato. Nicholas riu. Não mais do que eu odeio jantares em família. Ela levantou a cabeça e olhou para ele. Então estamos empatados. Nicholas ergueu a taça como se fizesse um brinde. Ao nosso infortúnio compartilhado. Lucy suspirou e tilintou sua taça contra a dele. Ao nosso infortúnio compartilhado. O problema era que, quanto mais tempo passava com Nicholas, mais difícil ficava lembrar que tudo aquilo era apenas uma encenação. Lucy passou os dias seguintes tentando decidir se aceitaria ou não a proposta dele. Tentava pensar racionalmente. Morar na casa de Nicholas por um tempo não seria o fim do mundo. Ele já tinha garantido que ela teria seu próprio espaço. E, no fundo, ela sabia que o acordo não duraria para sempre. Mas a dúvida persistia. Será que conseguiria manter a linha entre o que era real e o que era falso?
Foi então que Nicholas a convidou para jantar em sua casa naquela noite, dizendo que precisavam conversar. Lucy concordou e pouco depois do horário marcado, estava parada na porta do apartamento dele. Ele abriu a porta vestindo uma camisa social com os primeiros botões abertos, o que deveria ser ilegal, porque dificultava sua concentração. Entre, disse, abrindo espaço para ela passar. Lucy entrou e olhou ao redor. Já estivera ali antes, mas nunca prestara atenção nos detalhes. O apartamento era enorme, mas de alguma forma aconchegante. Nicholas foi até a cozinha e pegou 2 taças de vinho. Você decidiu? Perguntou, entregando uma para ela. Lucy pegou a taça e respirou fundo antes de responder. Sim, vou me mudar temporariamente. Nicholas ergueu uma sobrancelha. Sem chantagem emocional? Sem chantagem emocional. Ele sorriu. Você vai se acostumar mais rápido do que imagina. Lucy não tinha tanta certeza, mas estava prestes a descobrir. Nos dias seguintes, ela fez as malas e, no fim da semana, estava oficialmente morando na casa de Nicholas. A mudança não foi tão difícil quanto ela esperava, mas morar junto... Bem, isso era outra história. Nicholas era metódico, gostava de horários, rotinas e parecia não saber o que era café instantâneo, porque sua máquina de café era mais complicada que manual de foguete da NASA. Lucy, por outro lado, gostava de café forte e rápido. Preferia não ter horários fixos e, para seu total desagrado, descobriu que Nicholas organizava suas roupas por cor e tipo. Na primeira manhã, quando Lucy apareceu na cozinha vestindo um moletom largo e com o cabelo bagunçado, Nicholas apenas a olhou por um momento antes de dizer: Eu sabia que você tinha um estilo descontraído, mas isso é outro nível. Lucy sentou-se e pegou uma torrada. Acordei, estou vestida e pronta para começar o dia. Isso já é uma vitória. Nicholas riu e sentou-se à sua frente. Bem-vinda à sua nova casa, Lucy. Ela mordeu a torrada e estreitou os olhos para ele. Se eu encontrar um conjunto de regras da casa colado na geladeira, estou fora daqui. Nicholas levantou as mãos. Sem regras, só algumas diretrizes. Lucy suspirou e pegou seu café. Isso vai ser interessante. E assim, sem perceber, Lucy deu um passo que mudaria tudo. Porque por mais que dissesse a si mesma que era só um acordo falso, morar com Nicholas fazia aquela mentira parecer cada vez mais real. Lucy nunca imaginou que viveria na casa de um bilionário, muito menos... Lucy nunca imaginou que o bilionário com quem estava vivendo fosse Nicholas Scott. Nos primeiros dias, ela tentou ser o mais discreta possível, evitando qualquer situação que tornasse a convivência ainda mais estranha do que já era. Mas logo percebeu que isso era impossível. Primeiro, porque Nicholas estava sempre por perto. Ele dizia que trabalhava muito e não passava muito tempo em casa. Mas, curiosamente, parecia sempre ter tempo de sobra para provocá-la. Você sempre deixa suas meias espalhadas assim? Perguntou cruzando os braços e olhando para os pés descalços de Lucy, confortavelmente apoiados no sofá. Não estão espalhadas, estão artisticamente arrumadas. Respondeu ela, sem tirar os olhos do programa que assistia. Ah, entendi. Agora a arte moderna inclui meias jogadas no chão? Ela pegou uma almofada e fingiu jogá-la nele. Você me arrastou para essa casa. Agora lide com as consequências. Nicholas riu e sentou-se ao lado dela. Eu esperava um pouco mais de sofisticação. Você já me conhecia antes de me contratar, Nicholas. Deveria saber no que estava se metendo. Ele apenas sorriu, e Lucy percebeu que aquela troca de provocações começava a parecer estranhamente natural. E isso era um problema. O maior desafio de morar juntos não era fingir ser um casal para os outros, mas o que Lucy começava a sentir quando estavam sozinhos, como naquela noite, por exemplo. Eles tinham sido convidados para um evento beneficente organizado pela família Scott. Seria mais uma daquelas reuniões chiques onde Lucy precisaria sorrir e fingir pertencer àquele mundo.
Mas desta vez, algo parecia diferente. Ela estava terminando de se arrumar quando ouviu Nicholas chamá-la. Lucy. Ela saiu do quarto e o encontrou no corredor, vestido com um terno impecável. Ele segurava algo nas mãos e parecia um pouco hesitante. O que foi? Nicholas se aproximou e lhe entregou uma pequena caixa. Para você. Lucy franziu a testa e pegou o objeto, abrindo a tampa lentamente. Dentro, havia um delicado colar com um pequeno pingente brilhante. Pensei que combinaria com seu vestido, disse ele casualmente. Lucy olhou para ele, desconfiada. Isso não fazia parte do acordo. Eu sei. Então por que está me dando isso? Nicholas hesitou por um momento antes de responder. Porque eu quis. Lucy sentiu um aperto no peito. Queria acreditar que aquilo era só parte da encenação, que ele estava apenas tentando tornar tudo mais convincente. Mas algo no jeito como ele a olhava deixava claro que não era só isso. E ela não sabia o que fazer com aquele sentimento. O evento beneficente foi um sucesso. Nicholas e Lucy cumprimentaram pessoas influentes e posaram para algumas fotos. Lucy começava a se acostumar com os olhares curiosos e os sussurros ao redor deles. Mas o que realmente a surpreendeu foi como Nicholas estava ao seu lado. Desta vez, ele não estava apenas mantendo as aparências. Segurava sua mão sem hesitar, ria de suas piadas com facilidade e até ajeitou seu colar em um momento em que achou que ninguém estava olhando. Mas Lucy viu, e foi aí que percebeu o verdadeiro problema. Ela estava se apaixonando, mas não podia. Afinal, aquilo era um contrato, uma mentira, algo que logo acabaria. Então, por que seu coração parecia não saber disso? Quando chegaram em casa naquela noite, o silêncio entre eles parecia diferente. Não era desconfortável, mas pesado com algo que Lucy não conseguia definir. Ela tirou os sapatos e caiu no sofá, exausta. Nunca mais quero usar salto alto na vida, disse. Nicholas sorriu e sentou-se ao lado dela. Você foi ótima hoje. Você sempre diz isso porque é verdade, suspirou Lucy, olhando para ele. Nicholas virou o rosto para encará-la, e naquele momento Lucy percebeu que estava prestes a cometer um erro, mas não conseguiu se controlar. Isso ainda é só um contrato, certo? Nicholas ficou em silêncio por um momento antes de responder. Sim. Mas o olhar dele dizia outra coisa. Lucy queria acreditar na resposta. Queria se convencer de que aquilo ainda era só um jogo. Mas então, sem aviso, Nicholas levantou a mão e afastou delicadamente um fio de cabelo do rosto dela. Foi um gesto pequeno, simples, mas suficiente para acelerar o coração de Lucy. Ela precisava sair dali. Boa noite, Nicholas, disse rapidamente, levantando-se e indo direto para o quarto, antes que fizesse algo que realmente complicasse tudo. Porque se ficasse mais um segundo, sabia que não conseguiria resistir. E sabia que dessa vez não haveria como fingir que não era real. Lucy passou a noite acordada, virando de um lado para o outro na cama, tentando ignorar a avalanche de pensamentos que invadia sua mente. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Nicholas, a forma como ele segurou sua mão no evento, como ajeitou seu colar no pescoço sem perceber, o olhar intenso quando afastou o cabelo do seu rosto. Nada disso deveria importar, mas importava, e esse era o problema. Pela manhã, quando finalmente decidiu sair do quarto, encontrou Nicholas na cozinha. Ele já estava vestido, tomando café como se fosse mais um dia normal. Mas para Lucy não era. Ela respirou fundo antes de falar. Precisamos conversar. Nicholas ergueu uma sobrancelha e pousou a xícara na mesa. Isso soa sério. Por que é? Disse Lucy, cruzando os braços. O contrato está acabando. Ele ficou quieto por um momento, apenas a observando. Sim. E depois disso, voltamos para nossas vidas normais? Nicholas inclinou a cabeça levemente. É isso que você quer? Lucy sentiu um nó na garganta. Era exatamente a pergunta que vinha tentando evitar. O contrato acabaria. Ela voltaria para sua vida. E Nicholas continuaria sendo o bilionário inalcançável que sempre foi.
Era assim que deveria ser. Então por que a ideia de partir fazia seu peito doer? Ela forçou um sorriso. Claro, esse era o acordo, não é? Nicholas manteve o olhar fixo nela. Se você diz. Havia algo no tom dele que fez Lucy hesitar. Era quase como se ele esperasse que ela dissesse algo mais. Mas ela não podia. Admitir que queria mais significava correr um risco. E Lucy nunca foi boa com riscos. Os dias seguintes passaram rápido demais. Lucy tentava se convencer de que estava tudo bem. Seguia sua rotina, ignorando o aperto no peito toda vez que pensava no dia em que teria que fazer as malas e deixar a casa. Nicholas, por outro lado, parecia mais distante. Ainda era gentil, ainda cumpria seu papel perfeitamente, mas havia uma certa densidade no ar. Era como se ambos soubessem que algo estava prestes a mudar, mas nenhum dos dois queria ser o primeiro a admitir. Então, na noite antes do fim do contrato, Nicholas finalmente quebrou o silêncio. Você já fez as malas? Lucy olhou para ele do outro lado da sala. Ainda não. Nicholas assentiu lentamente, sem dizer mais nada. Ela queria perguntar se ele queria que ela ficasse, se tudo aquilo tinha sido só um jogo para ele, ou se, como ela, ele também lutava contra algo maior que os dois. Mas, em vez disso, apenas sorriu. Vou sair amanhã de manhã. Nicholas assentiu mais uma vez. Tudo bem. Na manhã seguinte, Lucy terminava de arrumar a mala quando ouviu uma batida na porta. Respirou fundo antes de abrir. Era Nicholas. Ele estava ali, mãos nos bolsos, com uma expressão que Lucy não conseguia decifrar. Você vai mesmo embora? Perguntou com a voz mais baixa que o normal. Lucy tentou sorrir, mas falhou miseravelmente. Esse era o plano desde o começo, não era? Nicholas continuou olhando para ela. Os planos mudam, Lucy. Lucy sentiu o coração acelerar. Nicholas! Ele deu um passo à frente. Me responda uma coisa. Se eu te pedisse para ficar, você ficaria? Lucy abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Aquele era o momento que ela vinha evitando desde o segundo em que percebeu que aquilo não era mais só um contrato. Ela poderia simplesmente dizer sim. Poderia admitir que, em algum momento, aquilo deixou de ser uma fachada para ela. Mas e se Nicholas estivesse perguntando só por orgulho? E se, assim que ela dissesse sim, ele percebesse que não queria aquilo, afinal? Ela não podia correr esse risco. Forçando um sorriso, respondeu. Nicholas, não complique mais do que já está. Os olhos dele brilharam por um segundo, mas ele apenas assentiu lentamente. Entendo. E sem dizer mais nada, saiu. Lucy fechou os olhos, sentindo uma dor no peito que não queria admitir. Pegou sua mala, respirou fundo e foi embora. Os dias seguintes foram um borrão. Lucy voltou à sua rotina antiga, mas nada parecia certo. Seu apartamento parecia menor, o café que ela costumava amar não tinha mais o mesmo sabor, e tudo, absolutamente tudo, lhe lembrava Nicholas. Ela tentou ignorar, tentou se convencer de que era normal. Afinal, eles passaram tanto tempo juntos que era óbvio que levaria um tempo para se acostumar à vida sem ele. Vamos nos divertir um pouco. Quem só leu os comentários, digite Coca-Cola nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos continuar a história. Mas uma semana depois, enquanto passava pela vitrine de uma joalheria no shopping, algo chamou sua atenção. O colar. O mesmo colar que Nicholas lhe dera naquela noite antes do evento beneficente. Ela parou e ficou olhando para a peça, sentindo o coração apertar. Então percebeu que havia cometido um erro. Lucy não perdeu tempo. Pegou um táxi e foi direto para a casa de Nicholas. A viagem pareceu mais longa do que o normal e seu coração batia forte no peito. Quando finalmente chegou, respirou fundo antes de tocar a campainha. O tempo pareceu se arrastar até que a porta finalmente se abriu. Nicholas estava ali, com o mesmo olhar intenso, a mesma postura controlada. Mas, por um momento, Lucy viu surpresa nos olhos dele. Lucy, o que você está fazendo aqui? Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Mas então percebeu que não precisava de um longo discurso.
Deu um passo à frente, levantou o rosto e o beijou. Foi diferente do primeiro beijo. Não havia desespero nem impulso. Havia algo real. Quando se afastou, olhou para ele e sorriu. Quero ficar por um tempo. Nicholas não disse nada, apenas a observou, como se quisesse ter certeza de que ela realmente estava ali. E então, finalmente sorriu. Demorou para perceber isso, hein? Lucy riu, sentindo-se mais leve pela primeira vez em dias. Você podia ter me contado antes. Eu estava esperando você perceber sozinha. Ele respondeu, cruzando os braços. E se eu não tivesse vindo? Nicholas deu de ombros. Eu teria vindo atrás de você. Lucy sorriu. Sério? Muito sério. Eu nunca planejei me apaixonar por você, Nicholas. Mas aconteceu. O coração dela derreteu. Fico feliz que tenha acontecido. E então, pela primeira vez, eles se beijaram sem precisar fingir nada. Lucy nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo. Começou tudo tentando escapar de uma situação constrangedora e agora estava completamente apaixonada por Nicholas Scott. Os últimos meses com ele foram uma verdadeira tempestade. Mesmo sem um contrato os obrigando a ficar juntos, Lucy continuou morando com Nicholas. No começo, ela temia que fosse apenas um sonho passageiro, mas dia após dia, ela percebeu que não era um sonho, era real. E para sua total surpresa, Nicholas parecia cada vez mais confortável com a ideia de tê-la em sua vida. Claro, morar juntos ainda era caótico. Lucy continuava deixando suas meias espalhadas pelo apartamento e Nicholas ainda organizava as roupas por cor. Mas de alguma forma, aquilo funcionava. Ela nunca tinha sido tão feliz. Mas o que ela não sabia era que Nicholas tinha um plano, um grande plano, e ele envolvia um certo anel muito brilhante. Tudo começou de forma suspeita. Nicholas começou a agir estranho. Fazia ligações misteriosas, parecia perdido em pensamentos e, em algumas ocasiões, saía sem dizer para onde ia. Lucy tentou ignorar, achando que talvez ele estivesse lidando com algo no trabalho. Mas depois de uma semana de comportamento suspeito, decidiu que precisava investigar. E fez a única coisa lógica. Seguiu Nicholas, usando óculos escuros e um casaco enorme, o que definitivamente a fazia parecer mais uma personagem de comédia do que uma espiã de verdade. Ela o seguiu pelas ruas de Nova York, tentando descobrir seu segredo, até que ele parou em uma joalheria. Lucy quase teve um mini ataque cardíaco. Ele estava comprando um anel? Se fosse um anel de noivado, ela talvez tivesse que fingir desmaiar só para ter tempo de processar a informação. Mas Nicholas não entrou na loja. Ele apenas conversou com alguém na porta e saiu. Lucy, agora curiosa demais para desistir, decidiu entrar. A vendedora a recebeu com um sorriso educado. Posso ajudar? Lucy sorriu nervosa. Sim. Um homem alto, bonito e meio metódico acabou de passar por aqui. Ele estava comprando algo? A vendedora piscou algumas vezes. Você quer dizer Nicholas Scott? Lucy forçou um sorriso. Sim, é ele. A mulher riu. Ele está organizando algo especial. O coração de Lucy disparou. Algo especial? Tipo, realmente especial? A vendedora sorriu misteriosamente. Você vai ver em breve. Lucy saiu da loja com as mãos suadas e o coração acelerado. Agora só restava esperar. No fim de semana seguinte, Nicholas a convidou para um jantar especial. Lucy já estava desconfiada, então, quando ele a levou a um restaurante absurdamente chique, com vista para toda a cidade, soube que algo estava para acontecer. E aconteceu. Depois do jantar, Nicholas a levou até o terraço do prédio. A brisa da noite soprava suavemente, e as luzes da cidade brilhavam abaixo deles. Lucy olhou ao redor, emocionada com a vista. Isso é lindo. Não tão lindo quanto você. Ele sorriu. Lucy piscou. Uau, isso foi inesperadamente romântico. Tenho mais algumas surpresas para você. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, Nicholas se ajoelhou. Lucy congelou. O coração batia tão rápido que ela tinha certeza que ia desmaiar.
Nicholas tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu, revelando um anel deslumbrante. Lucy levou as mãos ao rosto. Meu Deus! Nicholas sorriu. Lucy Cooper, eu nunca planejei me apaixonar por você. Mas aconteceu. Você bagunçou minha rotina, me fez rir quando eu não queria e me mostrou que a vida pode ser divertida, mesmo quando parece um caos. Lucy sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Isso foi inesperadamente doce. Ele riu. Então, minha bagunceira e adorável Lucy, você quer se casar comigo? Lucy estava tão emocionada que esqueceu até de respirar. Mas, como sempre, seu instinto era tornar o momento único. Então, em vez de responder de forma tradicional, fingiu estar pensando profundamente. Não sei. Você está pronta para um futuro onde suas roupas nunca mais estarão perfeitamente organizadas por cor? Nicholas ergueu uma sobrancelha. Já aceitei essa realidade. E onde minha coleção de meias espalhadas pelo apartamento vai continuar crescendo descontroladamente? Vai ser um desafio, mas eu aceito. Lucy riu, enxugando uma lágrima. Então acho que não tenho escolha. Nicholas ergueu uma sobrancelha. Isso significa sim? Ela sorriu. Sim. Ele se levantou, a pegou nos braços e a rodopiou antes de beijá-la. E foi ali, naquele momento, que Lucy percebeu que aquele beijo era completamente diferente do primeiro. Desta vez, não havia mais dúvidas. Eles eram reais. O casamento foi um verdadeiro espetáculo. A cerimônia aconteceu ao ar livre, em um jardim encantador decorado com flores brancas e luzinhas cintilantes. Nicholas, em um terno perfeitamente ajustado, esperava no altar com um sorriso que derretia o coração de Lucy. Ela caminhou pelo corredor ao som de uma música suave, sentindo que aquele era o momento mais lindo da sua vida. Quando finalmente chegou ao altar, Nicholas segurou sua mão. Você está linda. Lucy sorriu. Você também não é nada mal. Os votos foram emocionantes. Nicholas falou sobre como nunca imaginou que um beijo inesperado mudaria sua vida. Lucy falou sobre como ele lhe ensinou que o amor não precisa ser perfeito para ser real. E então, finalmente, disseram sim. Quando Nicholas a beijou, Lucy soube que não havia mais contrato, plano ou acordo. Havia apenas eles, juntos para sempre. O que você achou da história de Lucy e Nicholas? Deixe seus pensamentos nos comentários. Avalie essa história de 0 a 10. Qual nota você daria? Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as nossas histórias. E sinta-se à vontade para assistir mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.